Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Eu sou o pastor Alessandro. Hoje congrego, faço parte da igreja IBC, Igreja Batista da Cidade, que é a igreja que ancora o projeto Metanoia Radical. Ela fica lá na cidade de Taboão da Serra. Nosso pastor lá, o pastor Carlos Agrélio, que é o líder do projeto Metanoia Radical. E foi bênção demais poder conhecer o irmão Albino. Conheço também e estive com o pastor Gil, daqui dessa igreja. Falei com ele semana passada no Metanoia, estive também ministrando ali, dividindo, compartilhando algumas coisas com ele. E o projeto Metanoia Radical é um projeto que tem a intenção de unir o povo de Deus, de alcançar as pessoas e fazer com que nós entendamos o propósito de Deus, fazer com que nós entendamos a verdadeira missão de cada um de nós. E é sobre isso que eu quero falar. Antes disso, eu queria falar um pouquinho de mim, rapidamente. Eu sou casado com uma mulher especial, não está aqui porque ficou cuidando das crianças, chama Jussiara. Eu tenho um filhinho de 11 anos chamado Kaique, uma menininha de 5 para 6 anos, vai fazer 6 anos. Dia 24 agora, já me pediu uma boneca de R$600, eu falei para ela, esqueça. Chama Sofia. E eu tenho um menininho de 1 ano e alguns dias, nasceu no dia 31 de dezembro de 2022, agora passado, o Ezequiel. De mim, o que eu tinha para falar era isso. Agora eu queria dividir com você um pensamento, uma ideia do Evangelho. E estudando um pouco, buscando um pouquinho de conhecimento, eu quero com você, e quero que você reflita enquanto eu ministro sobre isso, quais as maiores motivações do homem? O que verdadeiramente impulsiona o homem a lutar por uma causa? E no nosso coração, as duas principais causas que nós dedicamos afinco o nosso esforço é uma causa ou um alguém. Quando Deus te separou, quando Deus te escolheu e você recebeu essa chamada, Deus, no propósito dele para você, é que você lute por uma causa e por um alguém. Esta causa é a causa do Evangelho. Lá no livro de Lucas, abre lá comigo em nome de Jesus, no capítulo 9 e o versículo 23. Diz assim, capítulo 9 de Lucas, versículo 23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por amor, por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo. O padrão de entrega de Jesus é a vida. Porque quando ele deixa a sua deidade, ele vem na terra e ele passa por todas aquelas circunstâncias. O que ele fez? Ele se entregou por nós. Lá na cruz, já crucificado, já tendo sofrido todos os açoites, ele disse, está consumado. Foi dado um propósito, ele carregou, ele levou sobre si aquele propósito. Um pouco antes, ele vai, uns dias antes, ele vai numa oração e diz assim, Senhor, se possível, afasta de mim o cálice. Ele não estava falando da entrega, obrigado, querida. Ele não estava falando da entrega, ele estava falando do peso da entrega. Ele estava falando da chamada cruz, que um tempo antes ele tinha dito, aquele que quiser vir após mim, me seguir, ser meu discípulo, olhar para mim e me ter como referência, olhar para mim e ser de mim, de Jesus, um imitador. Este quiser ser assim, ele negue-se a si mesmo. Se tem uma coisa difícil, é negar a si mesmo.
eu não posso falar de você, vou falar de mim. Comigo Deus é assim, quando eu quero falar, Ele fala, fica quieto. Quando eu quero ficar quieto, Ele diz, fala. Quando eu quero desistir de algo, Ele diz, continue. Quando eu quero continuar a ficar, Ele fala, acho que é tempo de você dar uma descansada. Acho que é tempo de você parar. A oração feita pelo pastor Gil aqui, e eu tenho no meu ministério a vertente, o cuidado de pastores. Se tem uma coisa que os pastores precisam hoje em dia, é de descanso. É de stop. Pare, olhe para você, olhe para os seus filhos, olhe para a sua família. Paulo, escrevendo a Timóteo, um cooperador da obra, ele disse assim, cuida de ti. Nós, às vezes, os pastores, querendo levar a cruz, suportar o propósito, porque o propósito é difícil. Há uma frase muito dita e muito repetida, quer viver o propósito, suporta o processo. Só que enquanto você não entender a causa pelo qual você luta, você não consegue suportar o processo, porque você nem sabe pelo que você está lutando. Você não consegue entender. Como é o seu nome, querido? O irmão que está dirigindo o culto. Guimarães. O Guimarães começou o culto aqui hoje, dizendo assim, às vezes nós andamos com Deus e não sabemos quem Ele é. Domingo passado eu ministrei na igreja e o tema foi, quem é Jesus? Me desculpe, irmão, a minha franqueza, se tem uma coisa que muita gente ainda, mesmo estando na igreja, não entendeu, é quem é o Senhor de fato, quem é Jesus. Ele é o Messias, Ele é o Redentor, só nele há salvação, e não há outro que traga a salvação que se não for a Ele. Ele é o caminho, Ele não é aquele que anda conosco no caminho, o caminho é uma pessoa, o caminho é Jesus, o caminho é andar nos princípios dEle, e Ele é o caminho, Ele é a verdade. Não há outra verdade que se oponha à verdade de Jesus. Eu sempre ouço, numa história tem duas verdades. Não, tem uma verdade, tem alguém que está enganado na conversa. E em Deus a verdade é a dele. E nós somos sugestionados a acreditar em pequenas mentiras. Deus escreve certo por linhas certas, a linha dele é certa, nós que entortamos a linha. Mas nós acreditamos nisso. Muitas vezes, Deus tarda, mas não falha. O tempo de Deus é o kairos. Não está relacionado a nenhuma razão, nenhuma circunstância. O tempo dos homens é o cromos, e está relacionado ao tempo, à circunstância, à razão, as suas limitações humanas. E nós acreditamos. É só um exemplo para você entender como nós somos, às vezes, sugestionados. E o inimigo, ele trabalha com sugestão. O inimigo não quer que nós entendamos realmente a causa do Evangelho. As pessoas por aí estão acreditando que servir a Deus é não ter problema. Servir a Deus é ser próspero. Servir a Deus é ter saúde. Servir a Deus é ter casamento abençoado, vida abençoada, filho que não dá problema. É impossível, na terra é impossível. Filho dá problema, sim ou não? E pior que a gente diz assim, os meus são pequenos ainda, mas eu acompanho muita gente, que a gente quando casa, tem filho, pensa, quando crescer para de dar problema, né? Não para, né? Quem tem filho adulto aí não para, né? Filho é esforço, só que filho é herança do Senhor, filho é bênção do Senhor, aleluia. Você entendeu a causa? A causa é o Evangelho, irmão. Nós estamos num tempo, politicamente no Brasil, economicamente, nós estamos num tempo no mundial, que a igreja vai precisar vestir a camisa e lutar pela causa do Evangelho. O Brasil não conhece, não sabe o que é perseguição religiosa. E nós vamos passar a conhecer um pouquinho mais duro. E ano que vem, não é por conta do governo só que mudou. Não é por conta disso ou daquilo. É porque o tempo se aproxima. O que o Senhor vai resgatar e levar a sua igreja. E tudo isso é necessário acontecer. Então a gente não pode ser enganado, enganar a nós mesmos. Muita gente, querido, ele vive o Evangelho como se fosse só para ele.
Ele vive o evangelho sem entender a causa. Viver o evangelho, meu irmão, é viver para si, para estar bem, para ser bênção e estar bem na vida do outro, na vida do próximo. Quando você for no Metanoia, você vai ver um mar de gente lá, quase 700 pessoas por edição, com uma camisa preta, igual essa que eu estou, escrita atrás: mudar para amar com o amor de Jesus. A causa não é fácil. Renunciar a si mesmo é um ato de muita entrega. Renunciar aquilo que te prende, aquilo que te aprisiona. Renunciar os deuses que nós levantamos. Porque nós levantamos deuses para adorar. Às vezes nós fazemos de nós mesmos um Deus. É a minha vontade, é o que eu penso, é o que eu quero. Às vezes nós fazemos dos filhos um Deus. O meu filho não vai passar o que eu passei. Quem já ouviu isso, diga amém. Mas às vezes é o que nós passamos que forjou o caráter que nós temos. É as dificuldades que nós passamos que formou o homem ousado e corajoso que somos. A gente às vezes quer super proteger e na verdade está privando de uma experiência que vai ser abençoadora lá na frente. O menino tem 15 anos, não sai na esquina para comprar pão. Só sente e espera. Quando ele crescer e casar, sabe o que vai acontecer? Ele vai pensar que é só sentar e esperar. E aí, por que tantos casamentos tão novos têm problemas? Porque o conceito não foi passado. Nós somos inseridos numa sociedade que nos ensinou o tempo inteiro a viver para nós mesmos. Para o nosso benefício. Para a satisfação dos nossos desejos. Para a satisfação das nossas vontades. E por que é tão difícil olhar para o outro? E não com olhar de julgamento. E não olhar para o outro com olhar de superioridade. Porque é muito comum alguém ajudar, mas esta ajuda, na verdade, é só uma forma de dizer: eu estou por cima, eu sou maior. Quando Jesus diz assim: negue-se a si mesmo. Renuncie-se a si mesmo. Renunciar. Eu renuncio. O que é uma renúncia? Eu até tenho direito, mas eu abro mão dela. Jesus é Deus? Sim ou não? Deixou a sua deidade, seu poder de Deus, veio viver como um homem na terra. Renunciou à sua deidade. Por nós. Por nós, e nós que nem merecíamos, e nem merecemos, mas o amor dele é tamanho por nós, que ele apenas se entregou, e ele diz: você quiser vir após mim, negue-se aquele que der a sua vida em favor desta causa, ame a causa do evangelho. Que bonito que vocês fazem aqui, isso acontece em várias igrejas, graças a Deus por isso. Ore mesmo por alguém, interceder, é emprestar a fé para alguém que talvez esteja com a fé abalada, com a fé enganada, até com a fé fingida. Interceder, orar pelo outro é dizer: Deus, eu renuncio para ele. Eu quero que a bênção do Senhor chegue a ele. Ame a causa do evangelho. Sirva o seu irmão, sirva o seu semelhante, entregue-se a ele, vai valer a pena. Nós como igreja, nós não podemos nos reduzir apenas aos ajuntamentos, nós não podemos nos reunir apenas nas reuniões, nos cultos onde nós levantamos a mão, nós clamamos, nós dizemos: Deus, eu estou rendido, Deus, eu te amo, Deus, eu quero o Senhor mais do que tudo. Mas e a segunda chega, né? Lá no Metanoia a gente tem uma frase lá que todo mundo ouve e se apega muito, que é: o seu domingo vai chegar. Né? Quem foi vai fazer todo sentido.
E eu digo, a segunda chega também. A terça chega também. A quarta, o tempo que nós somos provados. O tempo que nós somos colocados à prova. Porque amar o próximo, sem requerer nada em troca, sem requerer benefício, sem requerer elogio, é tarefa só daqueles que realmente conheceram a causa que ele vai lutar. Repita comigo, não sei se é costume daqui, mas repita comigo. É preciso entender a causa e se colocar, se posicionar no lugar que Deus me chamou. Deixa eu te falar uma coisa. Existe um propósito geral para a igreja de Jesus. Propósito de salvação e de propagar o evangelho, propagar a salvação para o outro. Só que isso não se resume ao culto, como eu disse. E no particular, no individual, Deus tem um propósito com cada um de nós. Uns Deus chamou para a ministração, outros para os cânticos, os louvores, outros para o cuidado da igreja, outros para a intercessão, outros para o evangelismo, mas todos são importantes. Tem um texto que fala muito comigo sobre isso, lá no livro do Êxodo, vai lá no livro do Êxodo, capítulo 17. Mais 10 minutinhos eu termino, 10, 15 minutinhos aqui, tá? Eu fiquei procurando o relógio, porque senão ia até meia-noite mesmo. 17 do Êxodo, versículo 8, diz assim: Então, veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cume do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Preste atenção, se você ler, você conhece um pouquinho de Bíblia, se puder deixar aqui, eu vou usar isso aqui rapidinho. Se você conhecer um pouquinho desse texto, você percebe que o povo está naquela peregrinação, não é? Que eles saem do Egito, 430 anos do Egito, e Deus começa a mostrar quem era o Senhor para eles. A coluna de fogo, a nuvem cobrindo o sol, as cordonizes do céu, o maná do céu. Um pouquinho antes, no mesmo capítulo ali, a rocha emanou água pela primeira vez. Eles saciaram a sua sede. Eles queriam um pouco antes apedrejar Moisés, porque se tem uma coisa que prejudica quem não conhece a causa e não conhece por quem ele luta, é que ele é livre com a mentalidade escravizada, está sempre querendo morrer. O povo de Israel era assim, tudo que acontecia, era melhor ter morrido no Egito. Por que você nos trouxe de lá, Moisés? Era melhor ter morrido no Egito. E a lei deles era apedrejar, qualquer coisa queria apedrejar Moisés. Um pouco antes de você ler, eles estavam desejando apedrejar Moisés. Moisés clamou ao Senhor e Deus disse a Moisés: por que clamas a mim? Toca com a mesma vara com que feriste o rio, toca na rocha, a rocha emanou água. Eles saciaram a sede. Logo depois vem Amaleque, um povo inimigo, pelejar contra Israel. E pensa no olhar do líder, olhar para aquele povo que queria apedrejar e falar: Josué, pega esses homens aí e leva para pelejar. Você ia confiar? Estava acabando de dizer que ia me matar apedrejado. Você ia levar para a batalha com você? Aí vai Josué pelejar contra Amaleque. Moisés, Arão e Ur,
que eu posso chamar de liderança, subiu, quando você lê cume do outeiro, o lugar mais alto do monte, subiu ao cume do outeiro. Moisés pegou a vara com que feriu o rio, a vara que representa a autoridade de Deus, e estendeu sobre o povo, estendeu sobre o povo com as mãos. Enquanto Moisés estava assim, Israel com Josué e o povo lá embaixo vencia. O que é isso? Cada um no seu lugar. Não adianta, ainda que Josué veio liderar o povo depois, não adiantava pegar Josué e colocar lá em cima. Não adianta pegar Moisés, mesmo com toda a sua sabedoria, a sua força, a sua impotência, a sua coragem, e colocar lá embaixo para pelejar. Cada um tem seu devido lugar na causa que luta. Enquanto você encontra o lugar que você luta, você encontra alguém que você vai lutar. Quem é pai aqui, mãe, diga amém. Você daria tudo o que você puder pelo seu filho? Sim ou não? Você encontrou alguém para lutar. E você luta por ele todos os dias da sua vida. Por que a gente sai para trabalhar todo dia, com sol, com chuva, cansado? Porque tem que trazer o sustento para sustentar os... Esse empenho, esse afinco. Só que se nós lutamos no lugar errado, nós não vamos conseguir beneficiar o reino de Deus como ele deveria ser. Está vendo minha voz como é chata? Imagina eu cantando. Hã? Eu ministrava no ministério, meu primeiro ministério, e lá tinha culto pela manhã às quartas-feiras. Às vezes não ia ninguém. Assim, ia 2, 3 pessoas, 4 pessoas, 4 de manhã eu tinha que cantar e os irmãos choravam, né? Eu achava que era que unção, era que raiva, meu Deus. Vamos mandar esse homem pregar logo, pregando ainda vai, mas cantando. Você entendeu? Claro que eu conheço vários pastores que cantam, pregam maravilhosamente bem. Não é ele, não sou eu. Não adianta, ainda que eu ache bonito, minha esposa canta maravilhosamente bem, ministra, e não adianta eu chegar lá, eu vou querer fazer também. Você entende? Não vai dar. Não vai dar, não vai chegar. Não vai alcançar o reino. Isso aqui é aqui? É. Só me ajuda aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora a minha voz não ficou tão chata, né? Estou brincando. Obrigado, Rubens. Rubens é um amigo lá também do projeto. Preste atenção. Nós colocamos o nosso empenho, a nossa dedicação, as nossas forças, às vezes nas nossas convicções, porque às vezes nós queremos lutar, mas queremos lutar no nosso lugar. Nós não queremos ir aonde Deus quer que a gente vá. Às vezes nós não queremos ir aonde ninguém quer ir. Às vezes nós não queremos nos dedicar ao ponto daquele que ninguém quer. Porque, vamos ser sinceros, como homens e mulheres de Deus, nós gostamos de uma acomodação. Nós gostamos sim de parecer que está tudo no nosso controle, tudo da nossa maneira, tudo da nossa forma. Então Josué, ele tinha que pelejar lá embaixo, porque era o lugar dele naquele momento. Isso não quer dizer, querido, que quem está aí é menos do que quem está em cima. Só que cada um está no lugar onde Deus chamou. Você tem que encontrar, irmão, tem muita gente com a vida com Deus paralisada porque não encontrou a razão para lutar pela causa de Deus. As igrejas, o reino de Deus seria muito mais, já é muito, mas muito mais produtivo se cada um de nós encontrasse. Não importa, irmão, você pode ter se convertido há 2 semanas, Deus tem alguma coisa para você fazer em favor do reino de Deus. Deus quer que você faça alguma coisa por Ele. E fazer por Ele é fazer pelo reino dEle. Deus está num tempo, irmão, de derrubar as placas das igrejas e levantar os baluartes do Evangelho de Jesus. Aleluia. E dizer: este é o meu povo. Estes são meus filhos, que estão produzindo filhos para o meu reino. Então, quando Josué lutava lá embaixo, Moisés estava intercedendo, o povo prevalecia. Só que fica assim um tempo, a mão cansa. Aí, a mão de Moisés ia baixando.
lá embaixo a coisa começava a mudar. Vai para o 12 para mim, por favor, querido. Vou começar a ler daqui. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Pode pôr o 14 também, por favor. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isto num rolo como memorial e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. 15. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é minha bandeira. O Senhor é a nossa bandeira. O Senhor é quem nós representamos. Arão e Hur estavam lá em cima, percebeu que a mão cansava, e colocaram uma pedra para cada um se assentar, e Moisés estendeu a mão, apoiou a mão. E Israel venceu a batalha, Israel venceu afinco até não existir mais amalequita para lutar contra. Cada um no seu lugar encontrou a causa, e o Senhor é a bandeira. Isso há tantos mil anos atrás é reconhecido até hoje como quem diz: o Senhor é a minha bandeira. Nós precisamos nos colocar cada um no nosso lugar. Tem lugar para todo mundo no reino de Deus. E Deus chamou para ser filho, e filho tem que fazer alguma coisa pelo pai. Filho deve fazer alguma coisa pelo pai. Quem concorda com isso, diga amém. Filho tem que fazer. E às vezes, irmãos, nós estamos de verdade perdendo tempo. Porque a gente que estabelece, eu tenho certeza que você já ouviu isso. Mas por que isso aconteceu na minha vida? Sou ofertante e dizimista. Por que está acontecendo isso? Porque a gente aprendeu que se eu estou ofertando ou devolvendo o dízimo, tá bom. Jesus quer mais, irmãos. Jesus quer mais. Primeiro, Jesus quer você por inteiro. Entregue 100% a Ele. Custe o que custar. Custe o que custar. Entregue. Jesus te quer para que você alcance a vida dos outros. Talvez você pensa ou entende que o propósito de Deus para a sua vida é só salvação. A sua salvação precisa promover a salvação na vida do outro. Nós somos agentes de Deus, testemunhas de Deus. Nós somos aqueles que levam, que representam o Evangelho por onde quer que a gente ande. Ame a Jesus até que nada mais importe. Talvez você diga: não estou preparado. Não espere ficar preparado, ame agora. Mas não estou preparado. Ame agora. E no decorrer do tempo você vai se preparando. Quanto tempo o povo de Israel andou mesmo para chegar na terra prometida? 40 anos. Você sabe quanto tempo durava? Pouquíssimo tempo. Em relação a 40 anos, andava em círculo. Porque Deus estava preparando eles. Alguns deles nem entraram, né? A grande maioria nem entrou dos que saíram do Egito. Irmão, nós vamos precisar conhecer este Deus ao ponto de dizer: eu estou andando em círculo. Parece que não está acontecendo nada, mas se Deus mandou, eu confio nele. Porque os conflitos a gente tem, querido. Eu como pastor, desde 2008 eu te falo. Nós temos conflitos e nós vamos continuar tendo. Porque
por muitas vezes, eu converso muito com os pastores. Nós temos um grupo no Metanoia de mais de 200 pastores. Cada edição tem um café de pastores que nós organizamos, vai 50, 60, 70 pastores. E se tem uma coisa que nós temos é conflito. Estou cansado de ouvir pastor, mas eu não sei se Deus me chamou para isso mesmo. Cara de 15 anos de ministério, 20 anos, homem de Deus, ferramenta de Deus, de vida no Evangelho. Mas tem conflito, vem as dificuldades, vem o problema. E aí é quando nós renunciamos a nós mesmos. Mesmo assim eu vou lutar. Eu não vou te contar o que acontece no Metanoia, mas eu vou te contar para mim terminar em 5 minutos o que aconteceu comigo. Eu sempre fui esse pastor, depois de um tempo, claro, né, ainda muito novo na fé, não tinha nem condições para isso, mas sempre gostei de acompanhar pastores. Não pela placa das igrejas, porque eu entendo que o pastor ele precisa de acompanhamento. Pastor, eu tenho uma frase que sempre digo, que pastor que anda sozinho morre na caminhada. E é uma verdade. Só que eu tinha saído de uma igreja por uma situação muito difícil. 2 pastores se reunirem, e aquela coisa que infelizmente acontece, tentaram de todas as formas paralisar o meu ministério, e eu fiquei muito triste. E eu fiz uma oração a Deus, eu falei, Deus, eu quero cuidar da igreja local só. Eu vou esquecer esse negócio de acompanhamento pastoral. Eu não quero saber desse negócio de ouvir pastor mais, de aconselhar pastor, não quero saber mais disso, porque não dá. E Deus, deixa eu te falar uma verdade sobre Deus. Às vezes Deus fala, tá bom. A gente pensa que Ele fala isso, né? Deus não vai lá te obrigar a fazer nada. E o pastor que me chamou para ir para o Metanoia tinha me chamado 1 vez, 2, 3, eu sempre dizia, vou ver, talvez, quem sabe. Janeiro de 2019, a edição era no dia do aniversário da minha filha. Eu tinha falado para o pastor que eu ia, na semana eu liguei e falei, não vou mais. É aniversário da minha filha, apesar de eu não vou fazer festa, mas eu vou ficar com a minha filha, ela ia completar 2 anos, acho. Aí cheguei em casa e falei para a esposa, eu não vou mais no Metanoia, já falei com o pastor Ricardo, que eu tinha me convidado. Ele ficou assim, insistindo, falou que era muito concorrido, que o evento é bênção. Mas eu falei que não vou. Ela falou assim, mas você não deu a palavra que ia? Falei, dei, mas é aniversário da Sofia. Ela falou, não vai ter nada. Nessa época eu morava numa cidade em São Paulo chamada Cotia. E ela falou, se eu fosse você, eu ia. Aí liguei para ele, não, pastor, não cancela não, eu vou. Só que Cotia, para Taboão da Serra, é uns 30 km, né, uns 30 quilômetros. No dia, eu falei que um obreiro da igreja lá ia me levar. Eu não ia com o meu carro. Você me leva lá na igreja do Metanoia? Levo, pastor, claro. No dia, choveu muito. Eu liguei para o obreiro e falei, irmão, nós não vamos mais, choveu bastante no dia do evento. Eu não vou, nessa chuva, para retiro, deixa quieto. O obreiro falou, pastor, vamos. Eu já me programei, pastor, tinha programado trabalho, desprogramei para poder levar o senhor, vamos. Aí, com vergonha, né, do obreiro, falei, vamos. Aí foi no caminho, perto lá de Cotia, tinha uma água mais ou menos assim. Eu falei, irmão, não dá para passar, vamos voltar. Ele falou, vamos passar, pastor, vamos. Falei que eu ia te levar. Para resumir, fomos. E eu vivi uma das, sem exagero de radical é meio exagerado, vou contar só uma experiência. Em um determinado momento, Deus falou assim comigo, você precisa cuidar dos pastores. Quem já foi entendeu, né? Acho que até sabe qual que é o momento. Eu te chamei para isso. Eles estão morrendo. O que você vai fazer? E não é fácil, irmão. Não é fácil. Renunciar a si mesmo. Porque às vezes a gente está 3, 4 horas ouvindo, sentado, aconselhando, a mulher ligando, não vai vir embora. Ezequiel está agitado, vem aqui me ajudar.
Imagina uma mulher sozinha para cuidar de 3 crianças, né? Eu falo para ela, você é uma heroína. Mas naquele dia, eu me posicionei. A edição que eu fui foi a 13ª edição. Nós vamos, em janeiro agora, dia 26, para a 37ª edição. Desde lá, eu só faltei em uma edição do Metanoia. Fui congregar na igreja do Metanoia. Estabeleci junto com o pastor Carlos esse projeto. Está caminhando ainda, está no começo, mas de cuidado pastoral. Porque eu quero cada dia, não sou melhor do que ninguém, tá, querido? Me perdoe. Mas eu quero a cada dia entender a causa que Jesus me chamou para lutar. E cada edição do Metanoia Radical, eu conheço umas 50 pessoas. E elas são parte da causa pelo qual eu luto. A causa do Evangelho de Jesus. Eu quero amar os meus irmãos. Eu quero servir a igreja de Jesus. Eu quero poder, em nome do Senhor Jesus, ser um agente de Deus para as placas dos ministérios forem secundários. E o Evangelho, o baluarte do Evangelho de Deus se levante em cada igreja e diga, esta é a nossa prioridade, servir e amar a Jesus. Além das teologias, além das teses, além das vertentes, dos modelos, nós somos filhos, nós somos aqui todos irmãos, apesar de nós sermos todos, a grande maioria aqui, acho batista, mas se tivesse um pentecostal aqui entre nós, ele seria amado como tantos outros. Nós queremos amar os nossos irmãos, sem nenhuma separação. E aí sabe o que vai acontecer? O reino de Deus vai ser forte, poderoso, e nós vamos avançar. E aí não tem política que nos pare, não tem perseguição que nos pare, não tem nada que pare o povo de Deus, porque nós temos o maior general de todos, o soberano, o eterno, o poderoso Deus. Você pode aplaudir a Jesus, querido? Queridos, muito obrigado. Amém. Vou voltar aqui outro dia quando o pastor Gil estiver aí, né? Falei com ele essa semana, poxa, pastor, estou de férias, mas vai ter próxima oportunidade. Eu espero, em nome de Jesus, voltar. Quero agradecer mesmo, não só o irmão Albino, mas todos vocês pela recepção. Foi uma bênção poder estar com vocês. Peço perdão por qualquer coisa e dizer que nós estamos juntos. Você que não foi ainda no Projeto Metanoia, esse programa eu sei que são tantas circunstâncias, são tantas coisas, às vezes a gente tem o trabalho, o filho, tantas coisas, mas se programe para ir um dia. Eu tenho certeza que vai ser bênção. E ore por mim, porque nessa edição vai minha sogra. Aleluia. Eu falei até com o pastor... Não está filmando não, né? Eu falei até com o pastor Carlos, o projeto está na prova agora, e se minha sogra gostar, aí... Amém, não, estou brincando. Minha esposa é tão apaixonada pelo projeto quanto eu, ela serve a Deus comigo lá, tem sido uma bênção. Minha sogra decidiu ir, nós oramos tanto, ela decidiu ir nessa edição. Espero que seja bênção para ela, como foi para nós, né? Para cada um de nós, e bênção. Mas muito além do Metanoia, muito além de qualquer coisa, querido, ame a Jesus. Eu tenho certeza que Ele te ama. E para mim terminar, eu tenho obrigação com Deus de dizer isso. Deus não te ama pelo que você faz. Deus te ama pelo que você é. E mais do que isso, Deus te ama pelo que Ele é. O que Deus é? Ele é o amor. O que nós fazemos para Ele nos aproxima da causa, do propósito, nos faz avançar. O amor de Deus é derramado sobre nós em qualquer circunstância. O amor dele é ágape, o agapau, é incondicional. Reconheça esse amor. Você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa tentar se mostrar amado. Só se relacione com Deus. E você vai perceber que em todos os momentos da sua vida, Ele vai te mostrar o quanto Ele te ama. Amém? Se coloque de pé. Eu posso fazer uma oração rapidinha, querido?